Olá, caríssimos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de verão sobre negociação profissional. Eu sou Cristiano Erce e a aula hoje é uma aula super especial, pois nós vamos trabalhar a chamada negociação integrativa ou negociação por princípios, que é o modelo desenvolvido e propagado pela Universidade de Harvard, um modelo muito utilizado em negociações empresariais e em negociações profissionais. Você deve estar lembrado que nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre a moderna teoria do conflito, distinguimos entre dois grandes grupos, o grupo das negociações distributivas e o grupo das negociações integrativas. Na aula 2, eu trabalhei fundamentos gerais da negociação e trouxe um caso concreto que se referia às negociações distributivas, trouxe algumas estratégias nas negociações distributivas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar outros conceitos, nós vamos trabalhar conceitos relativos à negociação integrativa ou negociação por princípios, e essa é, sem dúvida nenhuma, uma das aulas mais importantes do nosso curso, e você que pretende continuar na área da negociação profissional, esse curso que é apenas um panorama, aqui você terá um objeto de estudo dos mais importantes para o seu futuro. Então, assim como na aula passada, eu vou utilizar um slide para que a gente possa organizar e fixar alguns conceitos. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, meus amigos, na aula passada falamos muito da negociação distributiva, que é aquela negociação onde as partes estão disputando uma espécie de bolo, repartindo um bolo com um valor já fixo e pré-determinado, né? Então, são negociações onde são caracterizadas por um ganha e perde. Quanto mais um avança nos seus ganhos, o outro perde. Esse é intuitivamente o modelo mais utilizado no mundo, né? O modelo da negociação distributiva, o modelo da negociação por barganha de posições, o modelo onde as partes têm uma meta previamente definida e elas tentam, à medida que elas alcançam a sua meta, fazer com que a outra parte ceda nos seus valores, nos seus objetivos. Mas é lógico que nem toda negociação é calcada nessa competição, né? Nessa ideia de ganha e perde. Modernamente, nós temos trabalhado muito a ideia de que uma negociação pode envolver mais cooperação e menos competição em determinadas circunstâncias. E essa é a ideia principal das chamadas negociações integrativas ou negociações por princípio, né? A ideia de que existem situações na nossa vida prática em que a cooperação cria mais valor que a competição. Essa é a grande chave do que nós vamos trabalhar aqui e, evidentemente, não será sempre assim, mas em muitas situações nós teremos essa realidade. Isso é muito baseado numa outra área de estudo chamada teoria dos jogos, né? Uma área que também, para quem deseja depois ter mais profundidade em mediação e em negociação profissional, deverá também gastar um pouco de tempo. Mas voltando aqui, quando nós temos relações que envolvam uma situação continuada, uma situação prospectiva, uma situação de relação com o futuro, nós normalmente abrimos muito espaço para essa forma de negociação que nós vamos estudar hoje, né? A negociação integrativa acontece normalmente nas relações em que envolvam uma certa relação continuada, como, por exemplo, uma negociação entre empresários em uma cadeia produtiva,
ou até mesmo entre um casal que esteja discutindo o seu divórcio, a guarda dos filhos, a divisão patrimonial. Né? Nessas circunstâncias onde eu tenho uma relação mais profunda entre as partes, ou um desejo ou necessidade de manutenção dessa relação por um prazo mais longo, um prazo que excede aquela negociação, eu tenho um campo de atuação muito grande para uma outra forma de negociação, que é a que nós vamos estudar hoje. Mais uma vez, falamos da questão aí do futuro, não é? A expectativa de que os envolvidos têm de negociar novamente, ou seja, suas ações terão em vista um futuro comum, em vez de uma disputa ocasional. Você deve se lembrar que na aula 1 e na aula 2 eu trouxe aqui o exemplo de uma compra e venda de automóveis que envolvia de lado uma concessionária de automóveis e de outro um prestador de serviços de locação de automóveis para o mercado consumidor. Eu trouxe esse exemplo para diferenciar de uma compra e venda entre uma pessoa que está vendendo seu automóvel casualmente, pontualmente, para uma outra pessoa civil. Né? São situações diferentes, porque a concessionária e a locadora de automóveis, elas estão negociando aquele lote de automóveis, mas elas têm ali uma perspectiva de voltarem a negociar no futuro. Então, quanto melhor a experiência entre essas partes, mais chance de negociarem no futuro e, portanto, maior será a chance de aumentarmos, de ampliarmos essa negociação, esse objeto negocial. Nós não estaremos, então, portanto, diante de uma situação de escassez de um bolo com tamanho fixo, por assim dizer. Né? Aqui eu trago uma ilustração que pode nos ajudar. Né? Aqui nós poderíamos ter, em alguns tipos de situação, outros não, mas em alguns tipos de situação, a demonstração de que a competição entre as partes em negociação pode ser pior do que você observar os interesses conjuntos e remarem para o mesmo lado. Eu acho que é uma figura aqui muito simbólica. É claro que isso nem sempre será possível, não é? Mas você precisa compreender que existem situações negociais que as partes vão ganhar mais cooperando do que competindo. Então, perceba, a ideia central da negociação por princípios, da negociação integrativa, consiste em fazer que as partes envolvidas compreendam os interesses de ambas as partes, para que, a partir daí, desenvolvam, possam gerar opções e escolhas de uma solução que permita ganhos mútuos, ganhos recíprocos, né? Situações que beneficiam a ambos, né? E principalmente que, ao negociarem, elas terão um valor maior do que o de não negociar. Vamos, então, voltar à nossa dinâmica, a nossa aula que tem sempre se baseado por casos práticos e princípios práticos. Eu vou trazer aqui um outro exemplo que pode ser um exemplo muito específico para negociações do tipo que estamos trabalhando na aula de hoje. Então, imagine a seguinte situação, meus caros amigos. Alexandre seja um consultor empresarial muito competente e que tenha clientes espalhados por todo o país. Alexandre mora em Belo Horizonte, mas essa semana tem 2 clientes agendados fora dessa cidade. O primeiro é Bruno, que tem uma empresa em São Luís, capital do Maranhão, e o segundo é Carlos, que tem uma empresa em Salvador, capital da Bahia. O contrato de consultoria de Alexandre com seus clientes estabelece que as despesas com as passagens aéreas é arcada pelos clientes. Então, Alexandre é um consultor empresarial, ele tem um cliente no Maranhão, um cliente na Bahia, e ele precisa ir
a Salvador e ele precisa ir a São Luís. Ok? A princípio, por contrato, o Alexandre, a passagem para São Luís paga por Bruno e a passagem para a Bahia paga por Carlos. Então, o Alexandre vai fazer aqui uma pesquisa. Né? Alexandre fez uma pesquisa sobre o custo das passagens aéreas e constatou que o percurso de ida e vinda de Belo Horizonte para São Luís custava R$3.000, 1.500 cada trecho, ou seja, de Belo Horizonte para São Luís, 1.500, de São Luís para Belo Horizonte, R$1.500. E que o percurso de ida e vinda de Belo Horizonte para Salvador custava R$2.000, R$1.000 cada um dos trechos. O Alexandre é um consultor empresarial que tem a cooperação como um de seus princípios de conduta. Ele pesquisou também a possibilidade de sair de Belo Horizonte para São Luís, depois ir de São Luís para Salvador e de Salvador para Belo Horizonte. Então, nós temos aqui uma situação clara, né, de uma possibilidade de cooperação. Né? As ideias iniciais é que ele fizesse um trajeto específico, teria um custo específico, não teria que negociar absolutamente nada. Mas ele pensou, né, criou a possibilidade de fazer uma negociação que nós chamamos de negociação triangular. Bom, fazendo essa pesquisa, ele chegou aos seguintes dados. As despesas seriam de R$1.500 o trecho de Belo Horizonte para São Luís, mais R$300 o trecho de São Luís para Salvador, mais R$1.000 o trecho de Salvador para Belo Horizonte, totalizando, né, R$2.800. Percebam que o simples fato de pensar fora da caixa, de pensar outras possibilidades de cooperação, fez com que os custos dessa viagem, né, pudessem ser diminuídos substancialmente. Né? Antes eu tinha para um cliente o valor de R$3.000, para o outro o valor de R$2.000, o que somando nós temos R$5.000 de despesas. E fazendo uma triangulação dessas negociações, essas despesas caíram de R$5.000 para R$2.800. Estão acompanhando aí o meu raciocínio? Muito bem. Então, perceba que a colaboração entre as partes pode acarretar um ganho para ambos, pois as despesas independentes das passagens aéreas seriam, né, aqui está sem o M ali, de R$5.000, muito mais do que os 2.800 da negociação triangular. Com base nesses dados, Alexandre propõe uma reunião online para que as partes possam organizar essa logística e definir a proporção da divisão dessas despesas. Essa negociação, meus amigos, tem por característica a colaboração e a integração de interesses. Você pode perceber que Alexandre, ao gerar a economia para os seus clientes, melhora a sua reputação como consultor. Né? Ele poderia simplesmente ter repassado para os seus clientes aquele custo de R$3.000 e de R$2.000. Né? Não teria nada comprometido na sua relação. Mas ele, né, aliado, vendo os seus clientes como um parceiro, criou uma possibilidade de diminuição dos custos do próprio serviço prestado. Os clientes, por sua vez, além de economizarem o valor das suas despesas, né, podem ter ampliadas as suas redes de relacionamento com clientes que estão na parte nordeste do país, não é? E então teriam aqui uma possibilidade de outras negociações. São clientes que fazem parte do mesmo tipo de consultoria, outras situações parecidas poderiam acontecer, não é? Então, nós temos aqui uma situação prática
que permite uma negociação integrativa, uma integração por princípios, uma integração do tipo ganha-ganha, porque as três partes envolvidas aqui estão tendo vantagens que não teriam caso não negociasse. Portanto, estamos diante de uma negociação ganha-ganha, o que se diferencia de negociações distributivas, que são caracterizadas por um ganha e perde. Agora, nós temos nessa situação um outro problema que surge. Né? Como esses R$ 2.800 serão divididos entre Bruno e Carlos? Nós dividimos por 2, cada um paga R$ 1.400, teremos outras opções? Bom, para se buscar uma resposta satisfatória para questões desse tipo, nós precisamos compreender um outro conceito importante que a escola de Harvard trabalhou muito bem, que é o conceito do MANA, ou melhor alternativa à negociação de um acordo. O que significa isso? Esse conceito ele é um conceito muito importante para as negociações de um modo geral e ainda mais importante para as negociações do tipo integrativa. Ele é considerado uma das grandes inovações da escola de Harvard, do pensamento de Ury e Fisher. Para esses autores, que são os autores daquele livro, Como se chegar a um sim, sem ter que ceder, a melhor alternativa à negociação de um acordo é uma espécie de parâmetro avaliativo do valor total da negociação em situações como a desse tipo. Né? E, ao mesmo tempo, é um condicionante para que a negociação aconteça. Somente há negociação, meus amigos, se não houver uma alternativa melhor à negociação. Ou seja, as pessoas só negociam se elas não puderem ter um resultado melhor sem negociar. Não é? A negociação ela está sempre baseada numa ideia de trazer uma situação melhor do que a situação que você já tem. Então, a descoberta da melhor alternativa à negociação de um acordo cria a consciência para a parte da sua situação e, principalmente, do seu poder dentro de uma negociação profissional. No nosso exemplo, não negociando, Bruno terá R$ 3.000 de despesa, enquanto o Carlos terá um custo de R$ 2.000. Qualquer valor abaixo dos supramencionados gera um ganho para esses negociadores, apesar do fato deles terem parâmetros e balizas diferentes. Né? Então, qualquer valor abaixo de R$ 3.000 para Bruno é um ganho, qualquer valor abaixo de R$ 2.000 para Carlos é um ganho. Então, nós temos aqui uma medida de valor, né, para saber qual é o valor total dessa negociação e que vai interferir também na nossa zona de possível acordo, outro conceito que nós estudamos na aula anterior, não é isso? Nas negociações integrativas, para você perceber a zona de possível acordo, você precisa primeiro definir, organizar, compreender qual é a melhor alternativa à negociação do acordo. Beleza, gente? Espero que vocês aí estejam compreendendo bem a dinâmica dessa nossa aula. Depois nós vamos abrir possibilidades para que vocês encaminhem também as suas perguntas, as suas dúvidas, de alguma maneira. No nosso caso concreto, se as partes simplesmente dividirem a despesa de R$ 2.800, ambas sairão
não saíram, sairão, o slide está errado ali, ganhando. Né? Bruno economizaria R$ 1.600, porque o valor da despesa inicial original dele seria de R$ 3.000, enquanto Carlos economizaria R$ 1.600, já que o valor da despesa original dele era de R$ 2.000. Perceba que haveria ganhos recíprocos, mas esse seria, de fato, um valor justo, né? Agora, o que eu te pergunto? Simplesmente dividir, né, o valor da soma das passagens aéreas trará uma justiça? Trará uma solução adequada para essa possibilidade de negociação? Eu, mais uma vez, vou te dizer que não há uma resposta única. Né? Se as partes ficarem satisfeitas com essa divisão simples e pura, tudo bem, será resolvido, ambas ganharão, mas nós precisamos saber que existe aqui um outro ponto de equilíbrio, um outro conceito que o negociador profissional precisa dominar, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio de uma negociação integrativa. Né? O ponto de equilíbrio dessa negociação integrativa seria a divisão proporcional às despesas originárias e não a divisão igualitária entre as partes. Se levássemos em consideração o valor da soma das despesas, que era R$ 5.000, perceberíamos que, originalmente, Bruno arcaria com 60% dos custos e Carlos com 40% dos custos. Então, o valor, o ponto de equilíbrio dessa negociação integrativa aqui não seria a divisão igualitária entre as duas partes do valor da despesa com as passagens aéreas feitas por triangulação. Nós teríamos que verificar aqui, naquele valor que foi obtido, um percentual que caberia a cada uma das partes. Então, o ponto de equilíbrio da negociação seria Bruno arcar com R$ 1.680 e Carlos arcar com R$ 1.120. Por quê? Porque isso corresponde a 60% de R$ 2.800, o que estaríamos preservando a proporção de Bruno no valor inicial e 40%. Certo? Se você quiser abrir mão, se você considerar que outros elementos podem ser obtidos, outras vantagens podem ser obtidas, bem, mas é importante que você consiga descobrir o ponto de equilíbrio de uma negociação desse tipo. Quando vocês forem participar de cursos de treinamento de negociação, nós estamos aqui fazendo apenas um parâmetro, princípios, né? Primeiros passos na negociação profissional. Quando você for trabalhar prática de negociação, muitas vezes a gente pede para que os alunos descubram o ponto de equilíbrio, descubram a melhor alternativa à negociação de acordo, descubram a margem de negociação, descubram a zona possível de acordo. Né? Vocês estão aqui sendo inseridos a uma nova forma de se pensar a negociação, e acredito que esses sejam apenas alguns dos primeiros passos. O mais importante para nós aqui nesse curso de verão é trazer essa racionalidade de pensamento e organização para as negociações profissionais. Ter a consciência do processo é um elemento fundamental para isso, para que vocês obtenham sucesso, para que aquilo não decorra exclusivamente da sua intuição ou do fato de você estar inspirado num dia ou levar uma vantagem. É fazer a coisa de uma forma técnica, de uma forma metódica.
Observe que, para criar valor, o compartilhamento de informações integrativas mostra-se necessariamente para esse tipo de negociação, o que diferencia claramente das negociações distributivas estudadas na aula anterior. Você lembra que na aula anterior, como nós estávamos dando exemplo de uma negociação que acontecia no ganha e perde, não é? Eu disse que não entregar muitas informações para o negociador que está se opondo a você é uma boa estratégia, né? E, ao mesmo tempo, tentar obter o maior número de informações possíveis. Aqui não. Aqui a lógica é totalmente diferente. A lógica que nós trabalhamos na negociação integrativa é a da necessidade de compartilhamento também de informações. Sem compartilhar as informações dos custos originários, nós não teríamos como verificar a vantagem que ambas as partes, ambas não, né, porque são três aqui, terão ao fazerem essa negociação. A negociação, baseada em princípios, com principal obra de apoio, né, de desenvolvimento, de propagação, um livro chamado Como Chegar ao Sim, sem ter que ceder, um livro dos professores Roger Fischer e William Ury, cuja leitura eu recomendo muito para os senhores. Nesse livro, são separados 4 pontos fundamentais da negociação integrativa que eu passo a abordar a partir de agora, mesmo que superficialmente. São também aqui consideradas dicas de ouro para um negociador. Primeiro princípio, o princípio da separação das pessoas do problema. O segundo princípio é o princípio do foco nos interesses e não nas posições. O terceiro princípio é o princípio da geração de opções de ganhos mútuos. E o quarto princípio é a utilização de critérios objetivos. Vamos lá detalhar cada um desses princípios. O primeiro deles, separar as pessoas dos problemas. Provavelmente, meus amigos, separar as pessoas dos problemas é a dica mais importante que nós temos nessa aula. Evitar com que as emoções se misturem com o mérito da negociação é de extrema utilidade para a eficiência e eficácia das negociações. Nós devemos sempre trabalhar a lógica de atacar os problemas e não os negociadores. Se você começa a atacar os negociadores, a chance de comunicação diminui extremamente, né? A chance de polarização dessas negociações também aumenta, o que dificulta um acordo. Muito pelo contrário, nós criaremos uma espécie de rivalidade, o que quase sempre é um malefício para que as partes possam avançar. Esse princípio ele é tão importante que eu diria que ele é importante também nas negociações distributivas. Não é? Tente ao máximo se isolar emocionalmente da negociação. Né? Eu digo até para os meus alunos, para as pessoas, para os meus clientes, que eu sou o pior negociador possível para as questões da minha família, por exemplo. Por quê? Porque eu deixo as emoções, muitas vezes, tomarem conta desse processo. Então, se você não consegue evitar que essas emoções prejudiquem aquela negociação, o melhor que você tem a fazer é deixar essa negociação para outra pessoa. Separar o problema das pessoas é fundamental para se obter uma boa negociação. E quando o outro quer trazer essa discussão
para o aspecto pessoal, para o ataque pessoal, esse é um argumento que você deve utilizar. Estamos aqui para discutir os méritos, estamos aqui para discutir o problema, para debater o conflito, não para avaliar as pessoas. E para isso, evidentemente, você precisa ser um bom observador, um observador de sentimentos, um observador de necessidades, um observador de interesses. O segundo elemento, também muito importante, foco nos interesses e não nas posições. Né? Esse princípio ele foi concebido para superar as barreiras que se formam quando a negociação se fixa exclusivamente nas posições manifestadas pelas partes. E agora eu preciso, então, já que eu estou dizendo que é necessário ter foco nos interesses e não nas posições, eu preciso definir, trazer algum conceito do que é uma posição e o que é um interesse para fins de negociação. O negociador deve buscar a integração dos interesses e não pautar-se nas suas posições. Os interesses definem os problemas. O problema básico de uma negociação não está nas posições, mas sim no conflito entre necessidades, desejos e temores de cada lado. Então, meus amigos, saibam, vou até grifar aqui, não sei se consigo. Aqui, ó. Posição é aquilo que se decide antes mesmo de iniciar uma negociação. É o que se quer objetivamente, é aquilo que você oferta. Né? É algo concreto e sempre explícito. Agora, interesse, por sua vez, é o que motiva as pessoas a quererem algo. São os motivos subjacentes à posição tomada. Muitas vezes não é explícito nem expresso. A negociação por princípios busca sair da superficialidade das posições para examinar as questões subjetivas como interesses, desejos e necessidades. Por que isso, meus amigos? Porque quando eu descubro interesses subjetivos atrás daquelas posições definidas, fica mais fácil de se criar alternativas e também de se criar persuasão, porque os interesses podem trazer aqui satisfações que não estão aparentes ali. Eu sempre conto esse caso, eu sou um músico amador, um músico hobbyista, e eu compro algumas guitarras elétricas, eu sou uma pessoa que adora instrumento musical, e a última guitarra que eu comprei numa condição muito boa econômica. Eu consegui um preço muito bom pela guitarra. E consegui esse preço principalmente porque na negociação que eu tive com a pessoa, eu percebi que aquela pessoa estava se desfazendo da guitarra por uma necessidade econômica ou por uma necessidade de espaço, porque ele ia se mudar da casa onde morava, ia para um outro país, ele tinha uma necessidade, mas ele tinha um grande afeto pelos instrumentos musicais. Então, quando ao negociar comigo, ele notou que eu também era um apaixonado por instrumentos, que eu também era uma pessoa cuidadosa com os instrumentos, ele deu um passo à frente nessa negociação, fez um valor bastante acessível, uma condição de pagamento bastante acessível, porque, de certa maneira, ele ficou satisfeito com o fato daquela guitarra ir parar na mão de uma pessoa que cuidaria bem dela. Isso não apareceria num primeiro momento se nós estivéssemos discutindo exclusivamente um valor de barganha pelo instrumento. Se ele tivesse ancorado e colocado que o valor
da guitarra um valor muito curto, e eu também um valor de pagamento muito curto. Sem essa interação, provavelmente essa negociação teria sido mais árdua, talvez não chegássemos a um consenso. Certo? Então, entender os interesses, os desejos e as necessidades é algo muito importante. Eu sempre cito aqui também, quando nós estamos negociando, por exemplo, pensão alimentícia, quando nós estamos negociando divisão de patrimônio, né, e guarda de filhos num possível divórcio, não é possível, não é adequado que se analise exclusivamente as posições colocadas na mesa. É importante verificar quais são os desejos, quais são os interesses, quais são os motivos para o conflito ali. E isso também é algo muito utilizado depois numa outra forma de negociação, que não trataremos aqui nesse curso, que é a negociação mediada, né? A negociação com a participação de um terceiro facilitador da comunicação entre as partes. Então, saiba, o segundo grande princípio é o princípio do foco nos interesses, não nas posições. O terceiro e o quarto princípios são princípios que nós acabamos falando nas aulas anteriores. O princípio da geração de variedade de possibilidades. Quanto mais possibilidades, quanto mais criatividade, quanto mais opções, mais fácil será se chegar a um consenso. Você perceba, nesse caso concreto que nós trouxemos, que o Alexandre, que é o consultor empresarial, ele gerou uma possibilidade de criação de valor para os seus clientes, né? E depois fez aí a ligação, né? Trouxe para eles a possibilidade de negociarem uma situação melhor do que eles tinham se não negociassem. Então, um dos princípios interessantes, mais importantes da negociação integrativa, e isso vale também para negociações distributivas, é a ideia de que é necessário usar a criatividade, a inovação, para gerar uma variedade de possibilidades, uma multiplicidade de ofertas, uma multiplicidade de soluções possíveis, o que aumenta demais a zona de possível acordo e a margem daquela negociação. E, por fim, o último ponto, que também acabou sendo trabalhada na aula 2, é a ideia de sempre se buscar algum critério objetivo, algum tipo de padrão objetivo, né? Nesse caso concreto, o padrão era o valor das passagens de avião. No caso da aula passada, o padrão era a tabela FIPE. Então, esse tipo de critério mais objetivo, para que as partes possam, a partir dali, discutir seus interesses, seus desejos e suas necessidades, é o quarto grande princípio trazido pelo modelo de negociação da Universidade de Harvard. Bom, meus queridos, ficamos por aqui. Espero que a aula tenha sido, mais uma vez, uma aula útil, né? Nós estamos fazendo exclusivamente um panorama para que vocês possam começar a refletir sobre esses assuntos. Nós temos uma literatura muito aprofundada sobre esses assuntos. Vocês têm uma condição de aprimoramento desse tema muito grande, mas, como tudo precisa um início, esperamos que esses exemplos, esses casos concretos, essas pílulas de negociação, de teoria profissional que estamos proporcionando para vocês, elas sejam suficientes para que vocês se interessem cada vez mais pelo tema e cada vez mais compreendam a necessidade de buscar decisões consensuais através de métodos racionais e de técnicas bastante evoluídas para tal. Semana que vem, continuamos com o nosso estudo. Acredito que a professora Ludmila já esteja de volta, espero que sim. Ela saiu para descansar uns dias, teve algum problema com a internet, por isso ela não está aqui hoje, mas semana que vem
ela certamente estará. Um forte abraço e até a próxima.